Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar por que na indústria da construção civil tem tantos acidentes. Eu acho que eu já falei em algum vídeo que a minha formação é engenheiro civil. Então eu atuei alguns anos como engenheiro civil e depois migrei para a segurança do trabalho. Quais foram os itens que, na minha opinião, faziam com que a segurança do trabalho tivesse tanta dificuldade na indústria da construção civil? Eu listei alguns dos itens aqui. Primeiro, mudanças contínuas. Quando eu estou trabalhando numa empresa de eletroeletrônico, no polo duas rodas, uma empresa onde se fabrica sentadinho no local, o que acontece? Eu identifico os problemas daquele posto de trabalho, vou lá, proponho melhorias, faço os ajustes, no outro dia o trabalhador vai e eu consegui melhorar o posto de trabalho. Agora na construção civil, olha o que acontece. Eu identifiquei o problema ali, vou melhorar. Na semana seguinte, às vezes no dia seguinte, ele não está mais nem no mesmo local. Ele está em outro local, em outro bairro, às vezes já tem em outra cidade. Então essa mudança já é um item complicado na construção civil. O outro item é a formação dos profissionais. Eu lembro que eu cheguei a atuar com operários que eram semi-analfabetos ou até mesmo analfabetos. E isso dificulta, por exemplo, a questão do treinamento. Eu passar informação para esse trabalhador, às vezes é mais complicado. Porque, vamos lá, estou numa indústria do distrito industrial. Nessa indústria, os trabalhadores têm pelo menos o segundo grau. Então você faz o treinamento e digamos que há um entendimento quase que geral. Se eu fizesse o mesmo treinamento sem uma adequação na indústria da construção civil, boa parte dos operários pode acontecer de não entenderem, de ser o mesmo treinamento. Então tem que ter uma adequação. Só que em relação a treinamento, além da situação de ter que ter essa adequação na linguagem, na forma, eu ainda tenho outro problema. Boa parte das empresas não dá o treinamento completo, não realiza os treinamentos. Por exemplo, mesmo o treinamento obrigatório, tipo NR35, trabalho e altura, 8 horas, eu já vi empresa que realiza 2 horas, assina lá o certificado de 8 e está resolvido. Então se com 8 já ia ser complicado, né? Imagina com uma carga horária menor. O que mais? Atividade extremamente artesanal. Como eu falei para você, já faz quase 2 décadas que eu não atuo como engenheiro civil. Pois bem, mas eu tenho certeza que se me pegarem hoje e colocar numa determinada obra, eu não vou notar muita diferença. Porque muita coisa não evoluiu. Deve ter gente aí que está reclamando, não, professor, mudou muita coisa. Eu sei, tem obras que podem ser totalmente diferentes, mas tem outras que a mesma forma artesanal e braçal que é realizada há 2 décadas atrás, é a mesma forma que é realizada hoje. E isso propicia mais acidentes. Além disso, pressão por prazo. Isso é na construção civil e em outras áreas também. Mas, digamos lá, eu tinha que fazer a entrega de uma determinada obra. Aconteceu muito isso comigo. Eu tinha que entregar, por exemplo, uma obra em 3 meses. No início da obra, a empresa me fornecia, 10 funcionários. E eu ia fazendo. Só que começou a atrasar em relação ao prazo. A empresa fornecia 60, 100 funcionários. Só que já estava atrasado. E aí nesse ritmo louco, provavelmente acontecem os acidentes. Tá? Então eu tive sorte de nunca ter tido acidente gravíssimo na minha obra. Mas escapei algumas vezes. E o último item, lógico, há outros, mas eu estou selecionando alguns, é falta de cultura de prevenção. Isso também não é só na construção civil. Mas vamos lá, eu tenho lá um operário que está sem o cinto de segurança. Passa o engenheiro, passa o encarregado, vê esse operário sem o cinto. Se ele está produzindo, se ele está trabalhando, é bem capaz de deixarem passar. Mas digamos que é um engenheiro, um encarregado um pouquinho mais conscientizado. O que ele faz? Ao invés de resolver o problema, ele liga para a segurança do trabalho resolver. E aí a gente começa a funcionar como babá de operário, só na parte operacional, sem fazer gestão. O que as pessoas não entendem é que a gente ali está para suporte técnico. Não pode ser o cara da segurança do trabalho que vai ficar o tempo todo verificando se o cara está sem bota, se o cara está sem capacete. Isso tem que ser uma obrigação de todos e não apenas da segurança do trabalho. E como você sabe,
todo vídeo tem indicação de livro. E aqui eu encontrei um livro bem específico porque eu estava falando. Segurança do Trabalho na Construção Civil, da editora Pini. Os organizadores, Hugo Cefrian Peinado e Luci Mercedes de Mori. Então aqui tem um capítulo que é Infrações e Penalidades em Segurança e Medicina do Trabalho na Construção Civil. E tem aqui um quadro bem interessante. Um quadro sobre a relação de documentos a serem solicitados ao prestador de serviço terceirizado, do empreiteiro, né? Então o que o Cefrian, aqui o Hugo Cefrian, acha interessante solicitar desse terceirizado? Primeiro, o registro dos funcionários, ou seja, a comprovação que esse funcionário tem carteira assinada lá com essa outra empresa que você está contratando. Ordem de serviço dos funcionários que trabalham ou que trabalharão nos canteiros de obra da contratante. O atestado de saúde ocupacional, o ASO, né? O certificado de treinamento admissional, periódico, de mudança de função, de treinamento de combate a incêndio, certificado de trabalho em altura, NR35, certificado de segurança de instalações de serviço de eletricidade, NR10, que mais? Certificado de treinamento de CIPA e atas de eleição para comprovar, ficha de controle de recebimento de EPIs, PPRA do terceirizado para você acompanhar, PCMSO e comprovante de pagamento de FGTS, INSS e olerite do funcionário. Então essas orientações são bem interessantes. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Me acompanha também lá no Segurito e no meu site www.jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.